Ótimo dia, ótimo dia, ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma manhã do nosso Diário Estoico. Ótimo dia, ótimo dia, ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, dia 16 de dezembro de 2024. Ótimo dia, Dona Aline. Ótimo dia, Roberta. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é mais uma manhã da gente falando sobre o Diário Estoico. E se não tivesse nenhum texto, eu já até saberia do que eu quero falar hoje. Mas, contudo, entretanto, vamos nos ater. Porque hoje a gente vai sair um pouco, finalmente, nós vamos sair de Marco Aurélio, das meditações de Marco Aurélio, e hoje a gente vai conversar com um dos discursos de Epicteto. Ótimo dia, Andressa, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos começar. Hoje a gente vai falar com um discurso de Epicteto que diz: boa saúde perpétua. Eu te digo, tem somente de aprender a viver como a pessoa saudável o faz, vivendo com completa confiança. Que confiança? A única que vale a pena ter, no que é confiável, desimpedido e não pode ser levado embora. A tua escolha racional. Como os estoicos dizem repetidamente, é perigoso ter fé no que você não controla. Mas e quanto à sua escolha racional? Bem, por enquanto, isso está em seu controle. Portanto, é uma das poucas coisas em que você pode confiar. É a única área da saúde que não pode receber subitamente um diagnóstico terminal, exceto aquele que todos nós recebemos no dia em que nascemos. É a única que permanece incorrupta e nunca se desgasta. É somente o usuário que a abandona. Ela jamais abandona o usuário. Nessa passagem, Epicteto aponta que escravos, trabalhadores e filósofos igualmente podem viver dessa maneira. Sócrates, Diógenes e Cleantes viveram assim, mesmo enquanto tinham famílias e enquanto eram estudantes com dificuldades. E você também pode. Aqui a gente vai falar sobre o segredo do sucesso. Hoje nós vamos falar sobre o segredo do sucesso. Quando o Epicteto traz que tudo pode te faltar, exceto a sua escolha racional. Isso vai ser seu até o último dia que você existir aqui. Aquilo que você pensa e como você decide as coisas será seu até o último dia em que você estiver na Terra. Isso vai estar sempre com você. E aí ele diz, a escolha racional nunca te abandona. É você que a abandona, é você que larga ela, é você que deixa ela. É você que se deixa corromper pelas suas emoções. É você que se deixa levar por aquilo que os outros pensam, por aquilo que os outros dizem, por aquilo que os outros pressupõem a seu respeito. E para ilustrar isso, eu quero falar de um episódio que aconteceu enquanto eu estava em Manaus. Chegou uma empresária para mim, falando assim, olha, eu tenho um negócio, XPTO, e eu tenho funcionários, só que eu estou com muitos problemas e eu estou pensando em desistir do meu negócio. Falei, problemas? Então me explica, se eu puder te ajudar, eu vou ter o maior prazer. E ela começou a me contar que, dentro do negócio dela, hoje ela virou refém dos funcionários. Por quê? Porque ela tem muito problema com a crítica e o julgamento do outro, ela tem muito problema com o que o outro pensa, ela tem muitas dificuldades com a forma com que os outros enxergam e trazem feedback para ela. E toda vez que alguém traz feedback para ela, ela acaba acatando o que o outro tem a dizer e ela se tornou refém. E aí, enquanto a gente conversava sobre isso, eu falei assim, mas isso só acontece na sua empresa? Ela não, acontece com a imensa maioria das pessoas com quem eu convivo. Falei, tá bom.
E aqui a gente começou a conversar sobre quais são as escolhas que ela faz e que seriam melhores para a vida dela, para o negócio dela. E ela começou a perceber que, putz, isso aqui eu não decido por mim, isso aqui eu não decido por mim, aquilo lá eu não decido por mim, aquela outra coisa eu não decido por mim. E enquanto ela falava, ela foi percebendo que, nossa, o meu negócio não é meu. E é por isso que eu quero desistir. O meu negócio hoje é ditado pelas pessoas que trabalham para mim. É por isso que eu quero desistir. É por isso que eu estou perdendo o encantamento por aquilo que eu faço. É por isso que as coisas perderam sentido. E nesse interim, ela começou a chorar, porque ela olhou e falou assim, caramba, eu nunca tinha visto por esse lado. E enquanto ela me contava, mais eu percebia que existem muitas pessoas que não exercem a sua escolha racional, que vivem as suas vidas, os seus negócios e os seus desejos e deixam as suas ações e os seus objetivos na mão de outras pessoas, para não decepcionar outras pessoas, para agradar outras pessoas, para simplesmente ser aprovada por outras pessoas. E qual é o sentido? E aí entra na parte onde Epicteto fala, a sua escolha racional nunca te abandona, é você que abandona ela. Por quê? Porque você pode viver pela tua escolha racional ou você pode viver pelas tuas emoções, pela parte irracional. Qual é a parte que está ditando a tua realidade hoje? A tua parte racional ou as tuas emoções? Responde para mim aqui. Hoje, se você analisar a tua vida, você é uma pessoa que decide de forma racional ou você é levada pelas emoções? Razão ou emoção? Quem é que dita a maioria dos seus comportamentos? Não todos, óbvio, porque às vezes a gente consegue racionalizar. Mas na maioria das vezes, quem dita suas decisões? A razão ou a emoção? Porque enquanto a gente for guiado, enquanto você for guiada pela emoção, muito provavelmente os seus resultados estarão diretamente afetados. Os seus resultados estarão diretamente impactados. Os teus resultados, eles vão sofrer. Você não vai conseguir ter previsibilidade. Você sempre vai ter um desejo de fazer e não vai ter ajuda. E aí, quando você não tem ajuda, o que você faz? Você pega e você faz sozinha, você pega e você começa a se dedicar em coisas que não era para você estar se dedicando. Você começa a se sobrecarregar e junto com a sobrecarga vem a frustração. Por quê? Porque você vai se cansar de fazer muito e ver um resultado que ele não é constante se tiver resultado. Vai ser uma montanha-russa. E junto com essa montanha-russa de resultados vem uma montanha-russa de emoções. Porque no momento você acha que vai dar muito certo, no outro momento você acha que você não nasceu para isso. E é assim que você vai viver. Então quando eu falo, e por que eu digo isso? Porque essa foi a forma como eu também vivi por muito tempo da minha vida. Por muito tempo da minha vida, eu fui refém do meu time. Por muito tempo da minha vida, eu tinha um time que trabalhava para mim e que eu vivia para agradá-los. Um instantezinho, por favor. Eu tive um time que eu vivia para agradá-los. Eu vivia para saber o que eles querem, como que eles desejam. E era eu que servia. Mas o papel do líder não era servir. Na minha cabeça, o papel do líder era servir. O papel daquele que está à frente era servir. E aqui eu aprendi uma lição muito importante no sofrimento durante a minha fase de burnout. Que foi uma das coisas que eu disse para aquela moça. Antes de agradar ao outro, você precisa aprender a se agradar. Porque os teus resultados estão diretamente ligados e relacionados
A sua intencionalidade e os seus resultados, eles estão diretamente ligados à intencionalidade dos seus objetivos. Qual é a vida que você quer viver? E o teu time, no caso, as pessoas que convivem com você, elas têm que te ajudar, elas têm que se esforçar para conviver com você rumo aos objetivos que você tanto quer. Mas o que normalmente acontece? Quando a gente é refém das nossas emoções e quando a gente foge da nossa racionalidade, a gente vive pelo objetivo que outras pessoas definiram, ou para elas, ou que elas definiram que eram mais convenientes para que fossem o nosso objetivo de vida. E talvez hoje você esteja vivendo e agindo e tendo intencionalidade num objetivo de vida que nem foi você que definiu. Às vezes você vai estar tendo intencionalidade, cara, intensidade, trabalhando pra caramba pro objetivo do outro, que não faz sentido para você. Às vezes você vai estar tendo intencionalidade, intensidade, cara, e se dedicando demais para fazer o outro feliz. Qual é a lógica? Nessa hora, e se você estiver passando por isso, você está exatamente na parte que Epicteto fala. É o usuário que abandona a racionalidade, ela nunca abandona ele. A sua racionalidade está aí, você só não sabe como usar ainda. E a partir do momento em que você entende isso, você fala, tá bom, quais são as ferramentas que eu preciso desenvolver, quais são os comportamentos que eu preciso desenvolver para voltar a ter essa racionalidade que vai transformar a minha vida naquilo que eu quero. Como eu faço, como eu lidero melhor, como eu tenho mais intensidade, como eu tenho mais intencionalidade para transformar os meus desejos em realidade, para transformar as minhas metas em realidade. E a partir do momento em que você pensa isso, a partir do momento em que você olha para isso, a partir do momento em que você se dedica para isso, muita coisa, muitas pessoas saem da sua vida, mas muitas pessoas boas chegam. Cara, e aí eu posso falar de milhões de exemplos, mas eu vou contar o meu. Quando eu decido empreender, 95% dos meus amigos me abandonam. Eles somem, eles simplesmente somem. Eles foram substituídos por pessoas de igual ou maior valor, que hoje somam, que hoje a gente pode trocar, que passam pelas mesmas dificuldades que a gente, que estão vivendo as mesmas dificuldades que a gente tem troca, que a gente tem soma. Ou seja, as pessoas que vão sair da sua realidade quando você decidir ser a maior prioridade da tua vida serão substituídas por pessoas que também pensam assim e que também se sentem sozinhas hoje. E a partir daí vai ficar muito mais simples para você fazer escolhas racionais. Muito mais simples. Muito mais simples. Muito, muito, muito. Esse negócio de dormir pouco, em alguma hora, manda a conta, manda a fatura. Então, o que eu quero te dizer no dia de hoje é: você está fazendo uso da sua escolha racional? Você está fazendo uso da sua escolha racional para viver a melhor vida que você pode viver, ou você está sendo refém das suas emoções? Você está fazendo uso da tua escolha racional para fazer com que as tuas ações te levem para onde você deseja, ou você está agindo para viver uma vida que o outro definiu para você? Você está vivendo pelo que você quer ou você está vivendo para agradar o outro? Quem é a pessoa que está me escutando do outro lado hoje? É alguém que vive pela razão ou é alguém que vive pela emoção? Tiago, eu vivo pela emoção e eu quero passar a viver pela razão. Mas eu não consigo, não é para mim, é para você sim. Você só não tem as ferramentas necessárias para sair daqui e começar a viver isso aqui. E nisso eu posso te ajudar. Se você está vivendo pela emoção e quer viver pela razão, me manda um direct escrito.
eu quero. Que eu vou te ajudar. Me manda um direct escrito, eu quero. Que eu vou conversar com você. Chegamos às 7h15 e todas as segundas-feiras a gente tem uma palavra que vai reger a nossa semana. Pelas últimas 2 semanas, a minha palavra é a mesma. Intensidade. E eu não sei se vocês estão acompanhando os meus stories, mas a minha vida está sendo muito intensa. E eu, como minha palavra da semana, ela vai ter direito a pedir música no Fantástico. Porque pela 3ª semana seguida, a palavra que vai reger a minha semana é intensidade. Qual é a palavra que você profetiza que vai reger a tua semana? Qual é a palavra que você define que vai reger a tua semana? Escreve aqui. Qual é a tua palavra da semana? Porque é essa palavra que você está assumindo um compromisso com você que ela vai reger a tua semana. Que ela vai guiar a tua semana. Porque a partir daí, quando você escolhe uma palavra, você está assumindo um compromisso com você. Organização, direção, foco, mudança, progresso, direção, estudo, ação. Qual é a sua palavra da semana? E por último, e não menos importante, o nosso acordo de todo santo dia, de que a gente vai começar o dia de hoje dando o nosso 101%. Nem a mais, nem a menos. Você sabe que se você vem aqui sempre, eu não te peço para dar o teu 200%. É só o teu melhor e mais um pouquinho. O teu melhor e mais um pouquinho. O teu melhor e mais um pouquinho. Nada além disso. Digita aqui 101% se você se compromete a dar o seu melhor no dia de hoje. Para todo mundo que está no Rota, daqui a 1 minuto a gente começa o Zoom. Agora o print. E vamos embora que essa semana vai ser incrível. Nós vamos fazer dessa semana uma semana incrível, tá bom? Um beijo, ótimo dia e até mais. Tchau, tchau.